Para a gente iniciar, eu queria me apresentar. Eu me chamo Monique, faço parte do GE de Dom Bosco, né? Tenho 21 anos, tenho um apostolado aí nas redes sociais, tem mais ou menos um ano que eu comecei esse apostolado, né? Antes disso eu não tinha rede social, havia saído por um tempo. Então, com a graça de Deus, tem um ano que eu comecei um apostolado a respeito da teologia do corpo, né? Das virtudes, sobretudo a virtude da modéstia, né? Então, vou estar tendo aqui o prazer, né, de falar um pouquinho daquilo que há algum tempo eu já venho vivendo, né? Então, dito isso, né, eu queria deixar vocês bem à vontade, se vocês quiserem falar alguma coisa aí no chat, quiser me interromper, se não estiver entendendo, né, pode ir falando que a gente vai conversando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Para iniciar, para a gente compreender também o que vem a ser a modéstia, já coloquei aqui uma enquete para nós. Gostaria que vocês respondessem, né? As meninas aí vão colocar no chat aí o link. Vocês que têm, tá com o celular por aí, pode acessar também pelo QR Code aqui, colocar a câmera, né? Eu queria que vocês respondessem essa enquete, né? O que vocês acham, né? Como mulheres, vocês se acham feminina ou não? Eu queria que vocês respondessem essa pergunta para a gente aprofundar nesse tema, né? A respeito da modéstia feminina. Acho que os meninos já colocaram aí, né? Vamos aguardar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai mostrar os resultados, tá bom? Muito obrigada. Então, vamos aguardar um pouquinho aí para que todas possam responder, né? É interessante, a maioria diz que sim, uma pessoa diz que não. Bom, então, para a gente prosseguir, né, nós precisamos primeiro entender aquilo que nós somos, né, como mulheres. O que nós somos? Né? E existe hoje, né, uma ideia daquilo que é ser feminina, né, daquilo que é ser mulher. E o que é ser mulher? Se a gente for olhar no grego, né, lá nas escrituras, traduzindo para o grego, mulher quer dizer socorro de Deus. Olha só que forte, né? E aqui a gente vai, para a gente compreender aquilo que nós somos. E a virtude, né, como todo, na sua essência, nós precisamos voltar ao princípio. Nós precisamos voltar na criação, né? Onde nós fomos criadas, como nós fomos criadas, né? E aqui falando sobre feminilidade, vou abordar aqui um dos temas da teologia do corpo, né? Coloquei aí como referência, depois vai ser passado para vocês, se vocês quiserem se aprofundar aí nesse tema. Então, a gente precisa voltar para a criação. Quem nos criou, né? De onde veio essa ideia, né? De onde nós surgimos? Para quê? Qual é a essência da mulher? Então, nós precisamos compreender isso. E voltando na criação, né? Aqui eu coloquei para vocês, o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida. Ou seja, o próprio Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, né, cria o homem a partir do barro. E aqui uma analogia muito interessante, que eu queria que a gente prestasse atenção, é que a mulher não veio do barro, do pó do barro, mas veio do lado do homem, né? De um ser já vivo, né? De um ser que já tinha vida ali dentro, né? De um ser que já fazia parte daquele ambiente, né? No qual Deus havia criado. Então, aqui nós percebemos já algumas diferenças, né, em relação ao homem e à mulher. Né? Então, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aqui, esse é o ponto principal, e é onde eu resolvi iniciar, e esse é o ponto principal para a gente entender toda a virtude da modéstia.
para a gente compreender aquilo que vem a ser a modéstia. Por quê? Porque aqui é a essência da mulher, né? Qual é a dignidade do ser? Né? É ser filho, né? É ser imagem e semelhança de Deus, que vai dizer aqui em Gênesis, né? Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse nossa é um convite à Trindade, né? Aqui é a Trindade, nossa imagem e semelhança. Né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, aqui, na criação, expressa no ser, né? Quando eu falo homem, agora estou falando do ser, né? A dignidade de pessoa humana, né? De ser filho, né? De ser imagem e semelhança de Deus. Então, isso tem que ficar muito cravado, né? Para nós, a gente precisa compreender isso. Dito isso, né? A dignidade do homem, a dignidade do ser, pessoa, né? Humano, aqui vai se representar nessa imagem e semelhança de Deus. E o que vem a ser a feminilidade? Se a gente prestar atenção na criação, né? Lá em Gênesis 2, né? Depois que Deus cria o homem, depois ele diz, não é bom que o homem esteja sozinho, né? Então vou criar para ele uma auxiliar. E Deus, então, né, faz ali com que Adão durma e do lado dele cria-se, então, a mulher, né, de um ser já vivo. Né? Então, cria-se a mulher do lado de Adão, né, das costelas. Então, a gente entende, quando Adão desperta, e é muito interessante aqui a gente perceber esse despertar do homem, quando ele acorda, né, e ele olha para a mulher, e a mulher simplesmente não fala nada, né? Ela não diz nada, ela não se anuncia, mas o próprio homem percebe que a mulher é diferente dele, né? E o que Adão faz? Ele brada ali numa das poesias mais apaixonantes, mais incríveis que um homem pode dizer para a mulher, né? Eis aqui agora o osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne. Ela se chamará mulher. Né? Mulher aqui, socorro de Deus. Olha só que interessante. Então, a gente precisa compreender a feminilidade na sua essência, nesse socorro de Deus. Né? Olha que bonito. Deus quis, né? Deus quis colocar a mulher no mundo, né? Como a sua imagem e semelhança. E aqui o homem percebe, olha só a beleza, né? A mulher não fala nada. O que ele vê ali na mulher? A mulher, ela expressa a beleza de Deus. Enquanto o homem expressa a força de Deus, né? A fortaleza de Deus, a mulher, ela expressa a beleza de Deus. Então, quando Adão olha para Eva, ele vê ali a beleza de Deus. Então, ela se chamará mulher, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E aí ele se sente parte, né, disso. Ele se sente parte desse plano de Deus, que até então ele não se via compatível com todos os seres que Deus havia criado, né? E agora ele tinha uma companheira. Então, aqui é muito interessante a gente perceber que Adão olha para Eva, não é um olhar dividido, separado, né? A presença da mulher ali, né? A presença da mulher, ela significa para Adão, né? O amor de Deus para com ele. Então, na sua integralidade, né? E aqui a gente vai começar a falar de que a feminilidade, o que é feminilidade, né? O que é feminilidade? Feminilidade diz respeito à sexualidade, né? Muitas vezes a gente vê aqui, muitas vezes a gente escuta falar dessa palavra, né? Mulher, feminina, feminilidade. Até aqui a gente colocou a enquete aqui, né? Para ver o que vocês pensavam a respeito disso. Algumas moças responderam que não era feminina, mas a gente está aqui para destruir, né? Acabar com esses mitos que foram se criando a respeito da mulher, né? E o primeiro mito que a gente vai destruir aqui é que as mulheres não são femininas, né? A mulher, na sua essência, ela tem a feminilidade. Por quê? Porque a mulher, ela tem um jeito próprio de se colocar no mundo. Depois que Deus cria a mulher, né?
Existem dois modos de se colocar no mundo, né? Existem dois modos de ser, de viver no mundo, né? Que é o ser homem e agora o ser mulher. Então, existem esses dois modos. E por que a gente está falando de sexualidade? Porque sexualidade não tem a ver com genitalidade, né? Não tem a ver. Mas a sexualidade, ela integra todo o ser humano. A sexualidade, ela é integral. Então, se eu sou mulher, eu tenho uma alma feminina, eu tenho um modo de pensar feminino, eu tenho um jeito de me colocar no mundo feminino, que é próprio do feminino, né? E se tem um homem, se eu sou homem, tem um modo de se expressar, tem um modo de se colocar, um jeito de andar que é próprio do masculino. Né? Hoje a gente está um pouco afastado dessa originalidade, né, da essência para o qual Deus nos criou, né? Porque a gente vem, depois eu vou mostrar isso com mais detalhes, né? A gente vem aqui de uma série de coisas que aconteceram no mundo, né? De uma série de fatos que aconteceram no mundo, no qual o homem foi se afastando de Deus e da sua verdadeira essência. Então, quando a gente fala de feminilidade e a gente vê essa essência feminina, né? A gente olha para nós e a gente vê o quanto que está distante, né? Então, o que a gente fala? Então eu não sou feminina, né? Eu não sou feminina, não tem nada a ver, eu não tenho aquele cucuzinho, né? Aquela coisa, e a gente cria estereótipos na nossa mente, né? E tudo mais. Mas todas as mulheres são femininas. Por quê? Porque a sexualidade, ela integra todo o meu ser, né? Ela faz parte de todo o meu ser. E aqui a gente entra nessa integralidade. A mulher, ela não foi feita para ser segmentada, mas ela foi feita para ser inteira. Né? A mulher, ela é inteira, aonde ela está. Né? Se ela está com alguma preocupação, ela vai fazer o trabalho dela com aquela preocupação. Né? Se ela está, de repente, irritada no dia, ela vai fazer uma atividade irritada, porque aquilo faz parte do ser dela, é o ser total, é a integralidade. Eu não posso separar a minha mente do meu corpo, a minha alma, dos meus sentimentos, é tudo uma coisa só. Né? Então, a gente precisa entender essa integralidade. Né? Eu estou gastando um pouco mais de tempo aqui, mas por quê? Porque se a gente não compreende aqui, a gente não vai compreender as outras coisas. Né? Então, a mulher, ela é esse ser integral. Né? E se a gente não compreende essas coisas diferentes que existem na mulher, esses dois modos que são diferentes, né? Muitas vezes, essas novas ideologias quiseram colocar e nos educaram para isso, para enxergar o homem e a mulher como igual, né? E nós não somos iguais. Eu tenho uma alma feminina, né? Não só pela minha genitalidade, pelos meus órgãos sexuais, né? Que são femininos, né? Que é feminino. Não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho uma alma feminina. E os meus órgãos fazem parte do meu corpo, fazem parte da minha alma, né? Então, meu modo de ser no mundo expressa a feminilidade, né? Por mais que a gente esteja separada disso, né? Por mais que a gente tenha caminhado para longe disso. Então, aqui algo que eu quero falar para vocês, que São João Paulo vai trazer, que é muito profundo, é a norma personalista, né? O ser pessoa. O conceito de pessoa, ele foi criado no cristianismo, né? Para dizer sobre aquilo que o homem é. Então, antes não existia esse conceito de pessoa, pessoal, né? E eu queria dizer aqui para vocês, né, desse modo muito pessoal que Deus nos criou, né? Aqui nós temos 20 mulheres, né? 20 mulheres que estão acompanhando esse processo, e eu queria dizer para vocês de modo muito especial, né? Você não nasceu, né, por acaso, né? Você não nasceu como homem, aquilo que tem colocado muito na nossa mente, mas você é uma pessoa. E esse ser pessoa, e você ser uma pessoa, integra algumas coisas que são indispensáveis na sua vida. Né? Nós não somos anjos e nem animais, nós somos uma pessoa. Então, o ser pessoa, ele vai dizer diretamente a dignidade que a gente estava falando.
de ser filha de Deus, né? E aqui, os 3 pontos da norma personalística que São João Paulo II vai colocar é que, de forma muito pessoal, nós somos irrepetíveis, insubstituíveis e indispensáveis. Ou seja, nenhum lugar no mundo, né, nenhuma outra pessoa será criada e virá para a Terra como você, com o seu nome, do seu jeito. Né? Então, é de modo muito especial isso. Né? E eu queria deixar isso bem claro, essa questão da norma personalista, né? Porque isso diz respeito à nossa dignidade e como a gente trata o nosso corpo. Né? A gente tem a gente foi educado de uma forma de que a gente segmenta as coisas, né? A gente separa as coisas. E aqui vem trazer de novo essa questão da integralidade. Aquilo que toca o meu corpo, toca a minha alma. Então, o exterior também faz parte, entende? Então, essa integralidade do homem, né? Essa integralidade da mulher, sobretudo na mulher, né? Ela nasceu para ser inteira na sua vocação. São João Paulo II vai falar isso. Então, aquilo que toca o meu corpo, toca a minha alma. Aquilo que transcende na minha alma, exterioriza para o meu corpo. Porque nós somos isso, né? Nós somos isso tudo. E muitas vezes a gente pode dizer que conhece uma pessoa, né, há muitos anos, 20 anos, mas a gente nunca pode dar uma característica para ela que seja irrevogável. Por quê? Porque cada pessoa é um ser, faz parte de uma eternidade, né? Existe um mistério ali a ser revelado. Né? Isso, sobretudo, na mulher. Olha só, a gente percebe essa dimensão do mistério da mulher já desde a criação. Né? Quando Deus cria a mulher e o homem olha para ela e fica deslumbrado, ele não consegue dizer, ela não fala nada. Né? Com a presença, ele fica deslumbrado. Né? Então, existe um mistério e uma beleza a ser revelada na mulher. Né? Então, uma coisa muito forte que São João Paulo vai dizer aqui, né? Este é o corpo, uma testemunha do amor. Então, esse conceito de pessoa que veio trazer o cristianismo, né? Esse conceito de pessoa que foi criado justamente para falar dessa relação, né? Do amor e do ser pessoa. São João Paulo vai colocar aqui de um modo muito especial, né? O corpo é testemunha do amor. Né? E é isso que Adão vem expressar, né, nessa primeira poesia, né, que ele faz para Eva: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então aqui já revela uma complementariedade. Aquilo que o homem não tem, né, a mulher tem, e ali eles se completam. Se a gente for olhar para a questão do corporal, né, a gente olha aquilo que falta no órgão masculino tem no órgão feminino. A gente compreende ali o mistério a ser revelado no nosso corpo, essa complementariedade, né? Então, dito isso, o que acontece ali depois da criação? O pecado original. E aqui a gente vai começar a ver esse distanciamento, sobretudo da mulher, né? Vou falar aqui de modo alguns pontos, né, que vai tocar o homem também em relação à virtude, né? Mas de modo muito focado na mulher, né? O que vem distanciando a gente dessa essência feminina, né? Dessa feminilidade. Então, o que acontece? Depois aqui do pecado original, né, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é isso? Né? Houve aqui uma desordem dos nossos sentidos, né? Uma desordem ali das nossas faculdades intelectivas, né? Uma desordem ali na nossa alma, uma desordem ali nos nossos olhos, nos nossos sentidos, né? Então, a partir do pecado original, o homem, o ser, né, assim, humano, ele estava ali numa desordem, desorientado, né? Não sabia para onde ir, né? Não sabia como chegar. Então, há essa desordem. E Deus, na sua infinita bondade, né, ele vem resgatar isso, né? Ali na redenção, Jesus Cristo vem resgatar, né? Ele vem dar essa direção novamente.
Só que o que acontece? Aqui, à medida que o tempo foi passando, né, algumas coisas foram surgindo que afetaram mesmo aquilo que é a vocação da mulher e aquilo para o qual ela foi chamada, né, no plano original de Deus. Então, a gente precisa entender aqui. O pecado original é uma das primeiras desordens, né, que acontece ali depois da criação. E aí vem algo que vai mudar totalmente a feminilidade, vai mudar totalmente os caminhos da mulher, né? Então, chega então a chegada aqui do feminismo. O que acontece? Antes do feminismo, né, as mulheres elas viviam antes mesmo do cristianismo, né? As mulheres elas viviam assim. A gente pode até perceber na Bíblia, né? O próprio Jesus vem falar quando um dos profetas tinha várias mulheres, né? Ele fala Deus não criou, Deus não fez assim, né? No princípio não era assim. Isso tudo é por causa da dureza dos vossos corações. Então ali já havia uma desordem. Jesus Cristo então vem resgatar a dignidade do ser mulher, né? Mais tarde eu vou falar disso mais profundamente, né? Mas aqui a gente vai falar um pouco sobre o feminismo. E aí o que acontece? Depois disso, né, acontece uma série de fatos, né? No qual a mulher ela ficava na sua casa, né, cuidando dos seus filhos. O trabalho feminino era mais voltado para o lar. E aqui eu não estou fazendo juízo de valores, né, o que é melhor, o que é pior. Estou falando o que era, né, o que acontecia antes do feminismo. As mulheres se dedicavam ao lar, se dedicavam aos seus filhos, né? As famílias que eram mais pobres, as mulheres ainda trabalhavam, né? A gente vê na história, existia, mas o ponto principal, né? A inclinação da mulher era cuidar dos seus filhos e dar uma boa educação para eles, né? Dentro do seu lar, da sua casa, enfim. As famílias que eram mais pobres, ainda assim as mulheres trabalhavam, mas era tudo voltado ali para a casa, né? Para o lar. Então era algo voltado para isso, se a gente for olhar na história. Então, a partir ali da Revolução Francesa, né? A Revolução Sexual veio junto com o feminismo, né? O feminismo surgiu ali na França, nos Estados Unidos, no Reino Unido, né? Com a primeira onda do feminismo, ele vem com um pensamento, né? Que veio trazer a Revolução Francesa, que era o quê? Liberdade, igualdade, fraternidade. Se a gente for olhar com um olhar humano, de certa forma, né? A gente vai olhar e falar, nossa, é interessante as pautas do feminismo, né? Ali a primeira onda do feminismo vem trazer a questão dos votos, né? A questão do trabalho. Então, a gente olha assim com o olhar humano, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Só que o que acontece? É uma sacada do feminismo. Isso, para a mulher trabalhar, né? Para ela ter ali um salário, para ela ter um voto, o que ela tinha que fazer? Se igualar ao homem. Ela tinha que se igualar ao homem. Então, a visão da mulher agora não é aquela, né, que está na sua casa e tudo mais, mas é aquela que também quer sair do seu lar, né, do seu ambiente, daquilo que ela era acostumada a fazer, né? Então, o que acontece? Essa igualdade entre o homem e a mulher, né? E a gente vê aqui que já sai assim daquilo que é plano de Deus, daquilo que é plano da criação, né? A gente começou vendo o quê? As diferenças entre o homem e a mulher, né? E a complementariedade entre eles. E o feminismo vai trazer o quê? Essa igualdade entre o homem e a mulher. Então, tira aquilo que é essência, né? Tira aquilo que é a essência da mulher. E aí o feminismo vai vindo ali em várias áreas, né? Na educação, né? Quem aqui, eu queria que vocês levantassem a mãozinha, né? Quem aqui nunca ouviu aquela frase, né? Minha filha trabalha para você não depender de ninguém. Quem aqui nunca ouviu essa frase? Nunca, assim, nunca ouviu, nem em casa, nem no trabalho, nunca disse. Levanta a mão. Quem nunca ouviu? Quem nunca disse também? Pode ficar à vontade, a gente está aqui partilhando mesmo, né? Então, assim, a educação foi onde foi tomado, né? Muitas vezes a gente fala assim, não sou feminista.
amigas, vou contar um segredo para vocês. Todas nós temos uma educação feminista. Todas nós aqui, né? Todas essas 20 mulheres que estão aqui nos acompanhando, nós temos uma educação feminista, né? Então, o feminismo, ele nasceu ali, né, por volta daquela época, né? Então, ele veio ascendendo, né? Ele veio ali na educação, né? Então, você tem uma vida independente, você não precisa de depender de homem nenhum, né? Você pode estudar agora, né? Agora você pode... veio com a sexualização, né? Então, o que acontece? As roupas, né, começaram a mudar ali e houve um endeusamento feminino, né, do corpo feminino. Então, começaram ali na segunda onda, mais ou menos, veio trazer essa sexualização do corpo feminino. Então, é quando as feministas mesmo, né, fazem protestos mostrando ali, né, o seu corpo, né? Não vou entrar muito a fundo nisso, mas existe ali uma mudança de roupa, né? E vem essa questão do aumento da jornada de trabalho. Então, a mulher passa mais tempo fora de casa. E isso, ela continua tendo essa carga, né? Se eu tenho filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar do meu marido, tenho que fazer comida quando chegar em casa, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tenho que sair trabalhar amanhã cedo. Então, aumentou ainda mais a jornada de trabalho dela, porque está em casa também. E quem é dona de casa que sabe que é trabalhoso, né? Que exige da gente, né? Então, aumento da carga de trabalho e você ganha por trabalhar fora, né? Então, existe essa igualdade ali, essa equiparação do homem e da mulher no mercado. E a cultura, né, houve ali de uma forma muito... uma cultura feminina, né, feminilizada, feminista, né, nesse sentido, de que uma grande predominância das mulheres, né, tomando ali o lugar mesmo dos homens, isso gera em nós, na sociedade como um todo, né, gera algumas faltas, né, alguns defeitos, né. Então, surge ali também, dentro da cultura, né, a pornografia, junto com essa sexualização das mulheres. Então, as mulheres são usadas nos clipes, né, ali sensualizando, nos vídeos. Então, a predominância feminina ali dentro né, da cultura, da indústria cultural, e a esterilidade das mulheres, né? O feminismo vem trazer isso, né? Então, você pode ficar com quem você quiser. Agora, se você não quiser ter mais filho, toma anticoncepcional, que tá tudo certo, né? Então, houve aí, olha só, olha só onde que a gente está, né? Olha só onde que a gente está. A gente sai daquilo que era complementar, né? O homem, ele complementava a mulher nas suas faltas, né? A mulher complementava o homem nas suas faltas. E, de modo muito especial, a mulher tem uma vocação, ela tem um chamado. E a gente chega aqui no feminismo, né? Nessa esterilidade, né? Então, a mulher, ela busca ali... houve ali um desvio, né? Daquilo que é a sua vocação, daquilo que nós somos chamadas, né? Então, aqui, queria falar de um modo muito especial, né? Da sacralidade do corpo, para a gente entrar nessa questão da modéstia, né? Para, de fato, a gente entender o que é. Então, o que acontece? Tudo aquilo que é sagrado, eu queria que vocês anotassem isso mesmo no coração, tudo aquilo que é sagrado, né? O inimigo, o que ele faz? Ele quer deturpar, né? Ao longo dos séculos, né? Ao longo dos anos, ao longo da história da humanidade, a gente vê isso. Tudo aquilo que é sagrado, né? O inimigo, ele tenta ali deturpar, né? Profanar. A mulher também é um templo sagrado, de forma muito especial. Ela é chamada a gerar frutos. E tem um filósofo que eu descobri esses dias, o pensamento dele, ele é marxista, né? E ele fala o seguinte, ele fala: eu vou destruir a igreja pelas mulheres e pelas crianças. Então, olha só, né, o quanto que ser mulher está ligada com uma vocação especial, né? Então, existe ali no corpo da mulher algo que revela a Deus, né? As mulheres, elas se fazem de modo muito especial. A maternidade faz com que a gente seja participante, né, da criação com Deus. Olha só, né?
Então, a feminilidade, ela comporta isso. Então, o corpo para nós é importante. Né? O corpo expressa realidades espirituais, eternas. Né? Como eu disse no início, aquilo que toca o meu corpo toca a minha alma. Né? Então, você que está aqui, né, se você, de repente, quando criança, né, levou uma chicotada do pai, você lembra, porque aquilo ficou marcado na tua alma, né? Sobretudo se ele disse para você os motivos pelo qual você estava apanhando. Aquilo ficou marcado na sua alma, né? Se alguém tocou no seu corpo de um modo diferente, você vai lembrar daquilo, que aquilo ficou gravado na sua alma. Né? Então, o corpo aqui, ele importa. Né? Tem a sua importância, a sacralidade do corpo, aquilo que Deus nos deixou. Enquanto que a feminilidade, né? A feminilidade vai trazer o quê? O meu corpo, templo do Espírito Santo, espelho de Deus, voltando àquela dignidade, né, do ser mulher, né, de ser filha de Deus. Enquanto que o feminismo, meu corpo, minhas regras, minhas vontades, se eu quero algo hoje, amanhã talvez eu não queira mais. Né? Então aqui isso é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. E para a gente compreender a virtude da modéstia, a gente não pode ignorar todos esses pontos que eu falei aqui para vocês. A gente não pode ignorar de que nós somos feitos por um Criador e que nós somos parte de um plano de Deus. Né? O nosso corpo é convidado, o nosso corpo é chamado a falar dessa realidade. Né? Por mais que você não queira isso. Seu corpo, ele expressa uma eternidade. Ele foi criado pelo Criador. Né? Pelo bom e eterno. Então, como mulher, você expressa isso. Né? Essa feminilidade está em você. Né? Muitas vezes, ali, por uma educação, né? Foi ali longe, né? Saiu, né? Distanciou, né? Daquilo que é a essência. Mas a gente precisa voltar, fazer esse caminho de volta. Né? Então, o que acontece? Voltando aqui um pouco, na redenção, Jesus Cristo, o próprio Cristo na redenção, vem resgatar a dignidade do ser mulher. O próprio Deus quis nascer de uma mulher. Né? A Virgem Maria, né? O nosso exemplo perfeito de mulher. Então, o que acontece aqui? Vamos entrar aqui na virtude da modéstia. Queria começar com essa passagem, né? Eclesiástico 19, 27. As vestes do corpo, o riso dos dentes e o andar de um homem fazem-no refletir. Está tampando aqui. Fazem-no revelar-se, né? Então, muito importante a gente compreender isso. As vestes do corpo, o sorriso dos dentes e o modo de andar faz com que eu revele aquilo que eu sou. Né? Então, voltando àquele princípio de que o corpo importa, né? Nós não somos maniqueístas. Nós não somos maniqueístas no ponto de achar que o corpo não importa, né? Então, o corpo importa. O corpo diz algo, né? Revela para nós, né? E a virtude da modéstia, ela vem exatamente em relação a isso, né? Deus colocou especificamente na mulher uma beleza que lhe é própria e que só é revelada por ela. E aqui é muito claro quando a gente vê isso, quando a gente volta do princípio, né? E hoje também, né? A mulher ela tem uma beleza que é especial, que atrai olhares, né? Mas por quê? Porque foi o próprio Deus que a fez assim. Foi o próprio Deus que colocou essa atração na beleza, né? Então, o corpo da mulher, ele é um convite para amar. E quando nós estamos falando da virtude da modéstia, ela exala esse convite para amar. Né? Quando uma mulher se veste modestamente, a gente vai entrar mais a fundo nisso, tá, gente? Quando uma mulher se veste modestamente, ela está falando o quê? Que o meu corpo é bom. Olha como o meu corpo é bom. Mas eu sou muito mais que o meu corpo. Eu tenho muito mais qualidades do que só isso que você pode ver. Então, é esse convite para amar. Né? Esse convite para doar-se. Né? Olha que beleza. Quando a gente para um pouquinho para refletir, né? Então, o corpo dotado de beleza divina, né? Exposto quase que como uma vitrine ali, né? A mulher como colocada hoje em dia, né? Como objeto sexual para o homem, né? Ele é o quê? Ele é um convite para o uso.
Ou seja, você pode ficar com isso aqui, não tem problema nenhum. Né? Essa separação, né? Essa segmentação da mulher. Hoje em dia a gente escuta, não sei vocês, né? Quando eu estava na faculdade, eu escutava muito isso. Ah, mas tem problema você ficar com a pessoa, você não pode gostar dela e tudo mais, se apegar. Gente, mas como assim, né? Aquilo que toca o meu corpo toca a minha alma. Então, a mulher, ela é exposta, né? Essa separação, né? Do corpo, né? Enfim, daquilo que ela é, da sua essência, então não tem problema. Pode usar o meu corpo, né? Não tem problema nenhum. Então, olha só o quanto que a gente veio, né, dessa educação mesmo, que falta algo. E a virtude, ela vem trazer o quê? Essa restauração da dignidade do ser mulher, né? Essa restauração da dignidade que nós temos de filhas de Deus. Então, resgatar esse convite ao amor que Adão, quando olhava para Eva, lá no início, né, antes do pecado original, olhava para ela como um convite para amar. Eu quero amá-la. Não só por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que ela é por inteira. Né? Como a gente já partilhou aqui, a integralidade. Né? Não posso separar ela, não posso segmentar. Né? A mulher, opa, tá tudo certo? Aqui deu um apagão. Vou continuar. Então, a mulher, vista como integral, a gente vê ali a dignidade dela sendo revelada, né? A beleza divina sendo revelada. Né? Então, vem trazer a virtude, ela vem trazer o quê? Uma restauração. A virtude é o ornamento precioso de Deus, que Deus dá a graça para aquelas que querem alcançá-lo. Né? O objetivo, São Gregório de Nisa vai falar que o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus, ou seja, voltar para o plano original. Né? Então, depois do pecado original, nós estamos com essas inclinações desordenadas, né? O eros do nosso corpo, a gente olha para o outro com desejo de possuir, de usar, né? E a virtude, ela vem dar esse caráter de restauração. Ele vem trazer, de novo, esse voltar, né? Aquilo que era o plano original. Então, o que vem a ser a virtude da modéstia? O que vem a ser a virtude da modéstia? Que a gente já passa para o próximo slide. A virtude da modéstia, ela está atrelada a uma virtude cardial, né? Virtude humana, que é o quê? A temperança. Opa. Que é o quê? A temperança. Então, a temperança, ela tempera, né? Ela ali equilibra, né, as nossas paixões. E a modéstia, ela é o quê? Ela modera e orienta os apetites sensíveis para o bem. Então, quais são esses apetites sensíveis, né? Aquilo que está, né, na nossa sensualidade, aquilo que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que a gente pode pensar, que a gente pode sentir, né? Então, como eu falei para vocês, né, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso tudo vai desorientar as nossas vidas, né? Isso tudo vai deixar a gente ali desorientado para aquilo que o real motivo para o qual Deus nos criou, né? Nós temos um chamado especial como mulheres, né? Nós temos esse chamado em nós. Então, a virtude da temperança, ela modera esses apetites, né? Ela faz com que a gente volte esse olhar para o bem, para aquilo para o qual Deus nos criou, né? E quando a gente olha aqui, e uma frase que a gente colocou, assim, que a escola divulgou bastante, né? É que modéstia não é só saia. E a gente precisa compreender isso. Né? Aquilo que é a integralidade da virtude, de acordo com a nossa dignidade de ser mulher. Por quê? Se a gente reduz tudo isso, né, a uma vestimenta, né, a uma moda, o que acontece? A gente cai no moralismo, né? A gente cai na neurose. Então, assim, se a virtude da modéstia é saia, né, acompanhe o raciocínio comigo. Se a virtude da modéstia é só saia, de repente uma moda, né? De repente uma blusa, né? Então, para tampar o corpo, né? Para não permitir que o homem peque, o que acontece aqui? Vamos tampar a mulher por inteiro, então. Vamos colocar burca, né? Deixar aqui só o olho, assim, colocar a máscara agora ajuda também, né?
vamos colocar máscara, uma touca, uma coisa, para deixar só o olho, né? Porque se for só isso, se a gente reduz só isso, a gente não compreende o que está atrelado à modéstia, gente. O que está atrelado, né? Está atrelado com o nosso ser, né? Com a nossa feminilidade. Quando a gente olha para a Virgem Maria, a gente vê isso muito claro, né? O quanto de modéstia existia nela, né? O quanto Deus a fez de um modo muito especial para que recebesse o Salvador. E a gente vê ali, né, naquela época, né, claro que as coisas, à medida... Existe uma adequação do tempo, né? O próprio Cristo, né, ele se adequou ao tempo dele, né? Então a gente vê isso. Então a gente olha para a vida da Virgem Maria, a gente vê um chamado especial, né, que é próprio do feminino. No Mulheres Dignitatem, eu acho que eu coloquei essa referência lá, se não tiver colocado, depois eu posso adicionar, né? As meninas vão compartilhar aí o mural desse aulão. No Mulheres Dignitatem, a gente vê esse chamado especial da mulher, e não tem como olhar a mulher, olhar para a vida da Virgem Maria, sem esse olhar, sem essa virtude da modéstia. Então, existe algo de feminino, de extremamente feminino na modéstia. E não é só um aparato ali, entendeu? Não é só uma peça de roupa. Não é só isso. Existe algo muito mais profundo que revela o ser mulher, entende? Então a gente não pode, esse aulão aqui não é para vocês saírem daqui, eu odeio saia, né? Nunca mais vou usar saia. Tem nada a ver com isso, tá? Tem nada a ver. A virtude aqui para a gente entender aquilo que ela é. Claro, quando se chega a uma determinada fase, quando você já caminha ali na modéstia, eu vou dar alguns passos, né, para que vocês possam praticar essa virtude, existe ali um momento que você vai precisar, né, ter essa mudança de roupa, né, dessa mudança de repente, calça para uma saia e tudo mais. Mas não é só isso, né? Isso aqui tem que ficar claro para a gente. Senão a gente cai em umas neuroses. Eu não sei se vocês já escutaram, né? Mas pessoas que até medem a saia, tem que ser 4 dedos abaixo do joelho, 4 dedos acima. Não pode ser midi. Não pode ser lápis. Não pode... Gente, olha só o quanto que a gente reduz as coisas, né? Olha quanto que a gente está reduzindo a virtude, aquilo que é para nós, de modo muito especial, um chamado muito grande, né? Aquilo que é o ser feminina, né? Então, dito isso, a gente tem aqui a nossa segunda enquete, né? Usar calça jeans é modesto? Então, eu queria que vocês aí, o pessoal vai mandar o link no chat, pessoal aí que está com o celular, né, que já dá para entrar aí, votassem, né, mesmo, falassem mesmo aquilo que vocês acham a respeito da modéstia, se calça jeans para vocês é modesto, se não, né, essa polêmica aí para vocês responderem um pouquinho, tá bom? Vamos só aguardar um pouquinho, pessoal participar da enquete, eu tomo meu café. Muito interessante, meninas. Muito obrigada, pessoal que está participando aí da enquete. Muito legal. Gosto muito de saber a opinião de vocês. Online, assim, é um pouco difícil, né? Eu gosto muito de interagir. Mas é ótimo ver vocês aqui participando da enquete. 6 para sim, 5 para não. Então, vamos lá. Voltando aqui, né? Então,
para a gente responder a essa pergunta, a gente precisa entender aquilo que é a calça jeans, né? Quando que a calça jeans foi criada? A história da calça jeans, né? Então, o que acontece? A calça jeans, ela foi criada ali depois da Revolução Sexual, junto com o feminismo. Na segunda onda do feminismo, começou essa estourar, né? A calça jeans, ela antes, né, disso, ela era usada só para homens. Ela era usada só para homens e tudo mais. Na Revolução Industrial tinha um macacão de homem. Não sei se vocês conhecem, tem um símbolo do feminismo, eu esqueci de colocar aqui, que tem aquela mulher assim, de braço forte e tudo mais, de macacão, com uma tatuagem aqui e tudo mais, né? Aquilo ali ainda não existia calça jeans. O que ela está vestida é um macacão de operário, né? Que é ali da Revolução Industrial. E aí, depois, na segunda onda do feminismo, vem trazer essa mudança de roupa, né? Então, a calça jeans surge ali como um movimento feminista, né? Como movimento feminista, a Revolução Sexual e a Revolução Francesa. Só que na segunda onda do feminismo, né? Então, a calça jeans agora ela vai ser vendida como um modo de se colocar no mundo. Quem vestia calça jeans naquela época eram os jovens, eram as mulheres que lutavam contra o sistema. Eram as mulheres que lutavam, era uma moda, né? Surgiu como uma moda mesmo, né? Então, foi vendida ali, os músicos naquela época, todo mundo começou a usar calça jeans. Então, foi ali, a calça jeans foi ali colocada mesmo como um modo de se colocar no mundo, né? Como modo de protesto, né? Então, antes disso, as mulheres vestiam saia, né? As mulheres vestiam vestido e tudo mais. Depois da calça jeans, né, já não existia uma roupa específica para mulher. Agora, homem e mulher vestiam a mesma peça de roupa. Então, a calça jeans ela surgiu contribuindo para a ideologia de gênero, né? A gente escuta muito ideologia de gênero hoje, mas foi algo pensado muito antes, né, da gente nascer, né? Então, a calça jeans ela nasce com esse objetivo mesmo, né, de ser unissex, né? Essa facilidade. Eu pego e coloco a calça, uma blusa tranquilo, né? Praticidade. Então, a calça jeans antes ela sempre estava relacionada ao masculino. E aqui vai acontecer algo muito específico, e isso tem essa relação com o corpo e com a alma que a gente está comentando, né? Que é o processo de quê? De masculinização e hipersexualização das mulheres. Ou seja, agora já não tem essa diferença entre homem e mulher, já que a gente está buscando, né, o feminismo, buscando ali uma igualdade de gênero, né, uma igualdade entre homem e mulher, agora está tudo certo, a gente veste as mesmas roupas, né? A mulher usa ali, né, a calça, o homem também usa. Não tem problema, a gente pode se igualar nisso, né? Então, para a gente entender se calça jeans é modesto ou não, a gente precisa ver a história, né? E qual o objetivo da calça jeans naquela época? Era essa, né? Foi usada ali como um objeto para que a gente começasse a compreender o mundo de forma diferente, né? Olhar para o homem e mulher nessa igualdade. Então, o que eu faço? Eu vendo calças, né? Então, a partir disso, eu já vou começar a vestir, né, como homem. Daqui a pouco eu começo a pensar como homem. Daqui a pouco eu tomo o lugar do homem, né? Então, na história do feminismo, na história da humanidade, a gente vai enxergar essa evolução, né, a respeito das nossas roupas. Olha só como tudo está conectado aqui, né? A nossa vocação, aquilo do nosso corpo, que eu já vim comentando com vocês, né? Então, a gente precisa compreender isso. Dito isso, eu queria dizer para vocês que vestir calça jeans, e já passando aqui para o próximo slide, né? Eu queria que alguém levantasse a mão, usasse aí a mãozinha, se vocês conhecem essas duas mulheres. Alguém que conhece essas duas mulheres, conhece quem é, se já viu?
Conhece? 2 pessoas conhecem. Muito bem. Só 2 pessoas? 3 pessoas conhecem. Muito bom. 4. Muito bom, meninas. Muito bom. Ótimo. Quem são essas 2 mulheres, né? Vou falar aqui para vocês. Para aquelas que não conhecem. Beata Chiara Nucci e Santa Giana Beretta Molla. Então, olha só. 2 mulheres, né? Beata, né? E uma santa vestiam calça. Né? Qual é o objetivo, né, de tudo isso? Isso tudo para responder se calça jeans é modesto ou não. O que acontece? Existe em nós uma tendência, né, de querer ir para os extremos. Né? Ou a pessoa usa calça jeans ali e meu Deus, fica naquela coisa, eu posso usar calça jeans e ser modesta, ou ela só usa saia e entra naquela neurose, né, que eu falei para vocês. Saia, não sei o que, só saia, não sei o que, não sei o que lá. O que acontece? Hoje nós estamos, como a gente partilhou já no início, um pouco distante do plano original de Deus para nós, né? Então, o trabalho hoje é diferente, né? Como Deus imaginou, como Deus pensou, né? No plano original, né? Enfim, 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, a gente não... A mulher, né, ela não era tratada como nós somos tratadas hoje, né? Não tinha certas liberdades, né? Não tinha certos privilégios, né? Tinha outras liberdades, tinha outros privilégios, enfim. Então, a gente está num lugar, a gente está num tempo muito específico, né? O que a gente tem que ter cuidado aqui, né? A tendência nossa é ir para esse lado de que modéstia é só saia, e que se tem uma santa que veste modéstia, não, ela que veste calça, não, ela não era modesta, né? E aí se levanta o próximo papa, né? As pessoas começam a contestar a igreja, começam a contestar a santidade da pessoa, né? Ali, que é beata, né? Enfim. Então a gente precisa compreender isso. Há certos momentos, né? Existe um processo, né? Muitas moças, muitas vezes, vêm falar comigo, Mônica, eu não consigo vestir saia assim de uma hora para outra, né? Eu me sinto, parece que eu não estou no meu habitat natural, parece que não está natural, parece que eu estou forçando alguma coisa e tudo mais. A gente precisa compreender isso, né? E aqui eu não estou relativizando nada, tá, gente? Eu queria deixar isso bem claro. A virtude da modéstia, na sua essência, ela te convida a viver essa modéstia exterior, né? Que é o quê? Esse cuidado com o corpo, né? Esse cuidado com as suas vestes, né? Com o seu comportamento, né? Esse cuidado com aquilo que você é na sua essência, na sua dignidade. Então, isso tudo vai expressar em você, né? Vai chegar a hora de colocar essa saia, né? De vestir esse vestido, né? E a gente fala assim de saia, de vestido e tudo mais, e a gente precisa ter essa realidade mesmo, né? E outra coisa eu falo, né, que para você que acha que vai chegar numa plenitude da modéstia vestindo calça, não vai, né? Não vai. Né? Tudo bem que às vezes a gente precisa, né, ali fazer um exame, né? A gente precisa ali de repente dar aula, né? A gente precisa frequentar certos lugares que vão exigir de nós que a gente esteja, né, com calça. Eu digo isso muito para as meninas que vêm me procurar a respeito da modéstia, né? Quando eu fazia artes cênicas na UNB, eu não podia usar saia, né? Assim, tinha movimento, tinha aula de movimento, dança e tudo mais. Então, aquela coisa de pernas para o ar, depois rolava no chão. Usar saia naquele momento seria até imodesto, né? Então, a gente precisa olhar para a virtude com a integralidade que ela é e com a dignidade que a gente tem. Qual a plenitude da virtude da modéstia? É transparecer, é chegar a esse nível do exterior, né? E isso eu vou falar mais a fundo, né? Eu vou falar mais a fundo disso. Qual é o objetivo da calça? O objetivo da calça foi aquele que eu falei para você, né? Igualar o homem e a mulher.
Só que o que acontece? Nós temos um processo, né, até chegar à virtude. Eu não posso impor para você que acabou de entrar na igreja, né, que está conhecendo os sacramentos, né, que está se aprofundando, que quer viver uma vida de virtude, que você chegue amanhã nessa plenitude. E aqui, gente, a gente precisa compreender isso. Eu quero deixar isso muito claro mesmo. Por quê? O que acontece? Enquanto a gente tiver vida, enquanto a gente viver, a gente vai poder melhorar na virtude. A gente pode melhorar na virtude, crescer em virtude. A virtude da modéstia, ela é como a virtude da paciência. Ela é como a virtude da mansidão. Ela é como a virtude... não estou me lembrando de outras virtudes agora, mas tenta enxergar isso sempre, né? Existe essa irritabilidade em nós, né? Comparando aqui com a virtude da paciência, né? Existe essa ira dentro de nós, desordenada, né? Então, enquanto a gente vai crescendo na virtude da paciência, né? Essa ira vai, né, se calando, se acalmando dentro de nós. Então, enquanto a gente viver, a gente pode praticar, né, e chegar nessa plenitude da virtude, né? Então, assim, para cada pessoa existe um processo, né? Existe um caminhar. Como eu falei para vocês, a gente vive em uma época muito específica. Nunca existiu outra como essa. Nunca existiu tantas transgressões, né, a respeito da feminilidade, da masculinidade. Nunca houve na história assim, essa questão de querer igualar o homem e a mulher a todo custo, né? Até na linguagem, gente. Meu Deus, né? Um plano mesmo diabólico ali para confundir as nossas cabeças daquilo que nós fomos criadas, né? E nós somos educadas nisso. Existe um feminismo enraizado em nós, né? Então, isso tudo exige o quê? Um processo, né? Então, calma, né? Eu vejo muitas moças vêm falar comigo mesmo assim, que ficaram sabendo de modéstia e quer vestir saia amanhã, né? Assim, bem rápido. Então, gente, é um processo, né? A gente está aí anos com essa vestimenta da calça, né? O mercado de trabalho, às vezes, até exige a calça, né? Então, para as mulheres, né? Então, a gente precisa olhar isso, né? Até onde eu consigo tocar a virtude, que ela não seja uma neurose, né? Que ela não fica preso a uma vestimenta. É claro que vai chegar nesse nível, porque tem que chegar. A virtude da modéstia, ela tem que chegar nesse nível do exterior, né? Do corpo, porque está relacionada, né? Está relacionada ali. Então, o objetivo desse aulão é exatamente esse. Não é para você sair daqui e pegar todas as suas calças e jogar no lixo de uma vez. É um processo. Né? É um processo. E também não é para você sair daqui achando que você vai ser virtuosa, que você vai ser modesta usando calça, né? Então, não é bem assim, né? Então, é para que você olhe para a virtude com a integralidade que ela é e com a dignidade que você é chamada. Você é chamada a uma dignidade. Que dignidade que é essa? Ser espelho de Deus, da Trindade Santa. Né? Você tem uma vocação, um chamado especial como mulher, né? De modo muito pessoal. Né? Deus pensou você para esse tempo, né? Para esse lugar, para esse agora. Né? Então, existe esse chamado. Né? E eu sei aqui que existem muitas feridas na nossa feminilidade, né? A respeito do feminismo, né? A questão familiar, né? Muitas vezes a gente é ferida na nossa feminilidade, ali, a relação com o pai, a relação com a mãe, né? Então, nós precisamos resgatar mesmo essa sacralidade do corpo, entender aquilo que nós somos. Né? O que eu sou? Você é uma filha amada de Deus. E você não merece ser tratada, ser olhada com um olhar de desprezo, né? Você é chamada a essa altíssima dignidade. As pessoas precisam chegar perto de você e entender isso. Né?
expressar isso, né? Então, aqui a gente vai finalizando aqui, né, esse primeiro momento, falando daquilo que é o objetivo desse aulão, que é mesmo essa virtude da modéstia, né? Faz com que a gente busque a santidade, né? A sacralidade, né? Então, a gente vai entrar aqui no intervalo, já a gente volta para finalizar algumas coisas, e aí a gente vai partilhar um pouquinho sobre a virtude. Quero saber um pouco de vocês também, tá bom? Possam também partilhar um pouquinho conosco. Então, em relação à virtude da modéstia, né? Falei que é o quê? Modera, né, os movimentos sensíveis, né? E orienta para o bem. Então, o que acontece aqui na virtude da modéstia? Modera o quê? O que de fato modera? Existem alguns movimentos interiores. Os movimentos interiores são aqueles que nascem no nosso coração. E de acordo com a herança do pecado original, que no caso é a soberba da vida, o que nasce no nosso coração? A inveja, né? A soberba, a fofoca, né? Tudo isso são movimentos, a fofoca não, mas é a intenção, né? Você pensa algo mal sobre o outro, né? Então, existe aqui uma intenção, né, que foi gerada ali dentro do seu coração, né? Então, a soberba da vida, você se acha melhor do que os outros, às vezes até inferior que os outros, né? Isso está relacionado com a soberba da vida. Então, a virtude da modéstia, ela vai moderar ela vai direcionar esses vícios, né? Essa herança do pecado original que nós temos, todos nós temos, né? Para o bem, né? Para o bem. Então, ela modera esses movimentos interiores, né? Esses movimentos interiores da inveja, da soberba, né? Do se achar bom demais, né? O orgulho, né? Que nasce tudo no nosso coração. E os movimentos exteriores, que está relacionado com o quê? Com a concupiscência da carne e dos olhos. Ou seja, o comportamento, né? Aqui os movimentos exteriores, que são, é visível, né? Você vê, os outros olham para você e vê esses movimentos. Os movimentos interiores, está dentro de você, nasce no seu coração, né? Às vezes chega ao movimento exterior, as pessoas percebem, né? A fofoca, né? Enfim. E os movimentos exteriores, eles estão fora, né? Você olha para você, olha para aquilo que você faz, como você se senta, como você se comporta, né? Como você se veste, como você fala, né? Esses são os movimentos interiores, que é o quê? Como herança do pecado original, a concupiscência da carne e dos olhos, né? Eu quero, eu toco, eu sinto, né? Os movimentos sensíveis, né? Então, vai orientar para o bem. A virtude vai vir aqui orientar esses movimentos exteriores para o bem, esses movimentos sensíveis para o bem, né? Do mesmo modo, os movimentos interiores, né? Que nascem, os movimentos interiores nascem no nosso coração, né? Os movimentos exteriores, eles são vistos, né? Então, você percebe. Quando você se observa, você percebe esses movimentos exteriores, né? Para deixar claro aqui. E uma coisa que a virtude também, ela nos educa, essa luxúria e esse amor que eu acabei de comentar com você, né? Nós nascemos para o quê? Né? Para amar, né? Para a relacionalidade. Nós nascemos para fazer um com o outro, né? Deus nos criou e colocou uma marca em nós. Que marca é essa? É a marca do amor, né? Que é expresso no nosso corpo, né? Então, o que acontece aqui? A luxúria, ela vai trazer esse desejo, essa posse, né? Eu quero o outro, eu uso o outro. E pronto, né? Só vai até mim. Né? Enquanto que o amor não. O amor doação fazer-se ser, né? Esse dom de si para o outro, né? Esse amor com caráter de doação, né? Eu me dou para o outro, né? É o mesmo caráter que vem falar de Jesus, né? Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Essa é a dimensão do amor total, né? Então, aqui, a virtude da modéstia, ela vai educar essa luxúria que existe em nós,
né? Vinda também do pecado original ali, nessa inclinação, esse amor eros, que no princípio era uma pulsão para amar, né? E depois o pecado original se transformou ali no pecado da luxúria, né? Muitas vezes o eros é uma pulsão para o pecado da luxúria. Então, a modéstia, a virtude da modéstia, ela vai fazer com que a gente retorne a esse amor, né? A essa dignidade, a essa integralidade do ser, né? Você é chamada a ser olhada como espelho de Deus, né? Como essa beleza divina, né? Como eu já partilhei aqui com vocês, a mulher dotada dessa beleza divina, né? Ela é um convite para o amor. O corpo da mulher é um convite para o amor, quando, né, ali vestida para o bem, né? Ali dentro da virtude da modéstia, né? Então, vai trazer esse caráter, né? Vai trazer de volta esse amor. E uma coisa que eu queria partilhar com vocês a respeito da virtude, que é muito isso, né? Que eu acabei esquecendo de comentar, mas eu queria comentar aqui com vocês, é que quando a gente reduz a virtude da modéstia, a saia, a uma peça de roupa, né? Não específica na saia, porque existe essa questão da saia mesmo, né? Vai entrar na virtude, mas não é somente ela, né? Quando você olha uma mulher de saia, você acha bonito, né? Você olha que beleza, né? Mas quando você olha para aquela mulher, né, que vive a virtude da modéstia, você sente um desejo de viver a virtude. Olha só que interessante, estava partilhando isso essa semana. Me lembrei de quando eu ainda não, enfim, né, não conhecia a virtude da modéstia, né? E aí eu conheci algumas moças que vestiam saia, né? Que eram assim virtuosas, né? Aquela coisa, delicadeza, aquela coisa maravilhosa. Então eu olhava para elas e eu ficava com aquela coisa, né? Eu ficava, gente, mas que linda, né? Eu quero ser como, né? Aquilo atrai, porque o que atrai, gente? A virtude, porque existe em nós esse desejo de perfeição, esse desejo de Deus dentro de nós, né? Deus colocou esse desejo, esse anseio por amar, né? Esse anseio por aquilo que é perfeito, essa inclinação, essa atração para aquilo que é perfeito. E as virtudes, elas fazem esse papel. Então, quando eu vejo aquela pessoa virtuosa, eu quero viver como ela. Quando eu olho para a vida da Virgem Maria, aquilo é um exemplo para mim. Eu quero viver como ela. Mas por quê? Não é porque ela tinha um terço na mão, não é por causa que ela vestiu uma saia, não é os objetos, né? Mas aquilo que está expresso no mistério, né? Aquilo que tem de eterno na pessoa, que é o que é a virtude, né? Então, a virtude, ela nos atrai. E existe uma questão aqui em relação ao corpo de pudor e modéstia. Existe uma vergonha, né? Existe uma vergonha colocada de Deus para nós, né? Quando a gente vai analisar lá no princípio, depois que acontece o pecado original, o homem e a mulher, eles se escondem, eles têm vergonha um do outro. Por quê? São João Paulo II coloca aqui a vergonha como uma proteção para que a gente não seja usado, né? Como o seu corpo não seja usado. Então, existe em nós uma vergonha, né? E essa vergonha é colocada por Deus. E a gente encontra aqui também no pudor, né? O que é o pudor? Ele esconde aquilo que deve ser escondido e revela aquilo que tem que ser revelado. O que ele revela? Ele revela a sua integralidade, né? Aquilo que você é por inteira, a sua dignidade. E o que ele esconde? Aquilo que é supérfluo, né? Aquilo que vai convidar a pessoa ali com um olhar concupiscente, né, a te usar, né? Então, o que as roupas, qual é a grande sacada aqui, né? As roupas, elas cobrem, né, aquilo que é para ser guardado, né? A gente não sai por aí com dinheiro na mão, né? A pessoa que vê a gente com dinheiro na mão vai roubar a gente, claro, né? Um tesouro, a gente não sai por aí com um tesouro na mão, com ouro na mão, para a pessoa vir e roubar a gente, né? Então, a gente guarda, né? E as roupas, as vestes, elas fazem esse papel de guardar, né? De guardar aquilo que deve ser guardado, né? E revela aquilo que você é, né? Então, essa questão dos valores interiores, né, e exteriores. Então, é esse valor interior que é colocado para fora, né? Os valores da alma que você enxerga ali na pessoa, né? Bem,
modesta, né? Bem vestida, né? E os valores interiores. Então, aqui, os movimentos exteriores, voltando aqui, aprofundando nos movimentos exteriores, né? Que eu falei para vocês, que era o quê? A questão da roupa, do comportamento, da fala, né? Então, os movimentos exteriores, a gente pode ir para dois extremos, como eu falei para você, né? Para vocês. Ou por uma falta, ou eu negligencio a minha aparência, o meu corpo, né? Eu não me cuido, né? Eu não olho para aquilo que eu sou, essa dimensão da dignidade e da integralidade, né? Então, às vezes, a pessoa não se cuida, ela se veste ali de qualquer jeito, né? Às vezes, até tenta viver a virtude da modéstia, né? Coloca ali uma saia, mas não se cuida, né? Não olha para aquilo que é esses movimentos exteriores. E na mulher, essa falta vai fazer um ponto quase que principal, né? Porque Deus colocou em nós esse olhar que atrai, né? Esse olhar que atrai para o bem, né? Então, se você não cuida ali da sua aparência, é negligente consigo mesmo, né? Você vai ali, né? Faltar alguma coisa, né? Falta alguma coisa na virtude, né? Que são os pontos que São Tomás de Aquino coloca lá na Suma Teológica, né? Que são esses movimentos exteriores, que pode ser por uma falta ou por um exagero. Então, aqui são dois pontos que são extremos, né? Ou por uma deselegância, né? Então, a pessoa ali que não combina muito as cores, né? Que os movimentos exteriores, né? Aquela pessoa que fala demais, né? Exageradamente, não é comedida, né? Não pensa antes de falar e tudo mais. A gente tem que tomar cuidado com esses polos, né? E o exagero, né? Que no caso exterior vai ir para onde? Para uma vaidade, né? Então, eu me acho muito boa, sou muito linda, sou tudo ótimo. Então, você coloca várias coisas, vários apetrechos, você quer falar muito bem, não sei o quê. Então, vai para uma vaidade, né? Então, sai da virtude, né? Então, aqui está fora da virtude. Outro exagero também que acontece é a sensualidade, que vai levar para uma luxúria e não para aquilo que é o amor, né? Que nós somos chamados. Então, vai para uma sensualidade, né? Para uma coisa assim, acaba que está fora da virtude, né? Então, a gente pode cair nesses dois extremos, ainda assim querendo viver a virtude, né? A gente precisa compreender isso, que a virtude da modéstia, quando a gente tenta viver, ele vai exigir um pouco de nós. A gente pode cair numa falta, no exagero, né? Mas o importante é pedir a graça mesmo de Deus para que Ele ilumine, né, os nossos olhos, né? Para que Ele ilumine mesmo as nossas intenções, para que a gente chegue nessa plenitude da virtude, né? O nosso exemplo maior aqui é a Virgem Maria, né? Então, olhar para a vida dos santos, né? Das santas, né? Enxergar aquilo que nós somos convidados. Então, aqui eu coloquei 4 passos para praticar a virtude da modéstia, né? O primeiro passo é a oração, né? Pedir a graça, olhar para si mesmo, né? A mulher, ela é essa dotada de vida interior, né? Nós somos chamados a uma vida interior, né? Enquanto que o homem está para fora, né? É chamado a ir, né? A gente é chamado a essa vida interior, né? Então, pegar aquilo que é a potência da mulher, né? Essa vida interior, olhar para si mesmo, né? Ter essa vida sacramental, essa vida de oração e pedir mesmo a graça de Deus para alcançar essa virtude. Se a gente não pede, gente, não vai acontecer por osmose, não vai ser assim, jogar as calças fora e de repente é modesta, né? Não é assim. Então, é aquele processo que eu falei para vocês, né? Para pedir a graça, né? Para que Deus nos auxilie a viver essa virtude. Outra coisa também é a observância das intenções, né? Que são o quê aqui? Os movimentos interiores, né? A observância das intenções. Então, eu preciso olhar para aquilo que são as minhas intenções, né? Quais são os movimentos interiores que tem aqui em mim, né? Quais são as minhas inclinações, né? É o que é soberba? Por quê? O que é isso, né? A soberba da vida, de repente, desejar o mal para o outro, né? É olhar para aquilo que é interior mesmo, né? E aqui, quem vai dar luz para que você enxergue isso é a graça de Deus, né? Nas orações, se você tem um diretor espiritual, um professor, vai te ajudar muito
nessa prática, né? Mas se você não tem problema, né? Vai pedindo a graça a Deus, né? Observância das ações, né? E aqui é os movimentos interiores, né? Por que eu estou querendo falar tanto, né? Por que eu visto esse tipo de roupa, né? Isso está em mim, né? Então, começar a mudar por aí, né? Ali os movimentos interiores, né? Observância, né? Daquilo que nós somos chamadas como mulher. O que eu sou chamada como mulher? Qual é a minha vocação, né? Como mulher? Então, a gente vai entendendo isso. Então, nessa observância das ações, das vestimentas, né? É lícito eu ir assim para a Santa Missa? Para onde eu estou indo, né? O que isso vai dizer para o outro? Eu estou com essa roupa, eu estou convidando o outro a amar a Deus, amar mais a Deus, a glorificar a Deus ou não? Eu vou fazer alguém me olhar com maus olhos? Eu vou fazer alguém olhar para mim sem ser com a dignidade tal qual eu sou chamada? Eu falar palavrão, eu falar algumas coisas, isso vai fazer com que eu atraia os olhos para Deus? Né? A beleza vai ser expressa? Né? Então, a gente precisa observar essas ações, né? E a partir daí a gente vai mudando, pedindo auxílio da graça mesmo, né? Contando com a graça. E o quarto, né, é a vida da Virgem Maria. Pedir a graça à Nossa Senhora, né, para que ela nos auxilie. O que eu quero com essa virtude, né? É viver, nós somos chamadas a viver essa perfeição, né? Não a mediocridade, né? Nós somos chamadas a viver essa virtude. Nós somos chamadas à santidade, né? Então, termina esse primeiro momento, esse segundo momento aqui, e a gente já vai passar para a partilha. Queria deixar isso bem claro mesmo, né? Que a virtude da modéstia, ela é isso. Ela é expressa no nosso corpo. Não é só saia, mas a saia entra também, né? Porque exala a feminilidade, né? Exala aquilo que nós somos chamadas, né? Tem esse cuidado, tem essa beleza que Deus colocou em nós, né? Então, era isso. Queria encerrar aqui. A gente vai fazer a partilha e um momentinho de tirar dúvidas. Como é que tá aí, Lili? Dá tempo da gente fazer? Tem uma pergunta aqui. Eu acho que dá para a gente até... É só uma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem mais. Tem só uma. Mas aqui dá para a gente fazer aqui. Eu gostaria também de... Se for iniciar a partilha, eu gostaria também de partilhar Ser bem breve, né? Queria partilhar alguma coisa também. Pergunta, e a pergunta é, então quer dizer que você ouviu? Não, fala de novo. A pergunta é, então calça jeans seria imodesta? Essa é a pergunta. Então, né? Por aquilo que a gente falou, né? A virtude da modéstia, a excelência, é vestir saia, né? E tendo consciência da... vai ser um convite a vestir a saia, né? E tendo falado aqui para vocês, né? A história da calça, é olhar com um olhar real mesmo. Eu não vou passar aqui a mão na cabeça, né? A calça, ela coloca ali em aparente, né? Quando a gente bate o olho ali, as nádegas, né? As partes íntimas da mulher, né? Focado ali na calça. Então, a calça, ela não ajuda a gente a ver a virtude da modéstia por inteiro, né? Mas, claro, como eu falei com vocês, é um processo. A gente não vai sair daqui. Claro que algumas calças são mais folgadas, né? Dá para a gente usar, que não fique aparente, né? As nossas partes íntimas, né? Que não coloque a gente
que não fira a nossa dignidade, né? Essa questão de calça, assim, gente, é bem complicada mesmo, é até uma polêmica aí, né, na internet, que as pessoas comentam muito. Mas, assim, eu queria que vocês mesmos se respondessem essa pergunta. Tudo aquilo que nós falamos aqui. Eu já usei calça algumas vezes, né? E tem umas calças aqui para dormir, para ficar em casa, né? Meio assim, folgadinha, né? Aquela coisa, tudo mais. Então, se olhe no espelho antes de sair e pergunta para você mesmo, no íntimo do seu coração. Deus colocou um ethos em nós, que é uma moral, né? Deus colocou uma moral em nós. A gente sabe, no fundo a gente sabe o que é pecado, o que não é. O que é errado, o que não é. Pergunte para si mesmo. Isso aqui, essa vestimenta, né, ela faz com que a minha beleza, que Deus colocou em mim, seja exaltada. As pessoas vão olhar para mim com a dignidade que eu tenho, ou elas vão olhar para mim com um olhar malicioso, com um olhar luxurioso, né? Que às vezes a gente coloca uma calça, né? Como eu falei para vocês, às vezes a gente precisa colocar uma calça, né? Uma consulta, né? Uma determinada atividade que a gente vai fazer, atividade física e tudo mais. Então ali eu não estou sendo modesta, né? Santa Giana Beretta Molla não era modesta, então, né? Inclusive pela qual eu sou muito devota, né? Então vou falar que ela não era modesta, né? Então assim, existe ocasiões, né? Existem momentos e momentos, né? Como eu falei para vocês, o próprio Jesus, ele se colocou num tempo específico e ele se integrou ali, né? Naquela cultura, naquele espaço, naquele momento. Então, assim, olhem para vocês mesmos, se olhem no espelho. Né? Eu vou estar exalando a beleza que Deus colocou em mim com essa calça? É uma calça muito justa? É uma calça muito folgada que vai me masculinizar? Como que é essa calça, né? Como que é o meu corpo? Como que o meu corpo fica com essa roupa? Expressa a minha dignidade, a minha feminilidade, né? Então, assim, para a gente sair dessa neurose, e aqui a gente não vai colocar assim para vocês, sim ou não, não, sim. Cada caso é um caso, né? Cada momento exige algo de nós, né? Então, assim, a gente está convidando vocês a esse olhar mais profundo. Claro que para viver a excelência da virtude é necessário a saia. É necessário né, uma saia modesta ali, que de fato exale a sua feminilidade, né? Que não seja curta, né? Que você olhe para si mesmo e enxergue. Eu estou exalando a minha feminilidade. Foi para isso que Deus me criou. Né? Existe uma beleza nisso. Então, queria mesmo que a gente desenvolvesse esse olhar mais maduro, né? Mas se ficou alguma pergunta, alguma coisa, né? A calça em si é imodesta. A calça em si, né? O objetivo dela foge totalmente do plano de Deus para nós. Né? Se a gente for olhar, né, na história, a gente viu o quê? O objetivo dela foi o quê? Ideologia de gênero. Né? Transformar o homem e a mulher é a mesma coisa. Né? Mas a gente não vai olhar aqui com esse olhar de neurose. Né? Não posso vestir de jeito nenhum uma calça. Pronto. Né? Mas existem moças que participam até de comunidades, né, que são muito modestas, assim, no comportamento, né, na fala, expressam uma docilidade, né, que às vezes uma moça de saia ainda não conseguiu chegar a essa virtude, né, não conseguiu tocar esses lugares ainda, né. Então, o que a gente faz é isso. Para viver essa plenitude, eu preciso observar tudo isso. Os movimentos exteriores, a minha roupa, o meu comportamento, a minha fala, né? Como eu me expresso, como eu me coloco no mundo. Né? Isso faz parte do ser feminino. Né? Então, a gente precisa olhar com essa integralidade. Cada caso é um caso. Né? Cada vida é uma vida. Né? Então, é um processo aí. Né? Eu acho que toda essa questão da integralidade, né? É muito perigoso quando a gente não olha para essa integralidade, né? E eu queria, assim, eu espero ser bem breve, porque realmente é uma partilha, né? Como que... Porque, assim, gente, a modéstia, ela é só um pequeno
pequena virtude aqui da mulher, né, dentro, também tem a modéstia masculina, né, mas a gente fosse falar mesmo da feminilidade, né, um mundo, né, inclusive a gente vai ter um curso em junho, uma semana, né, só para as mulheres, né, a gente vai trabalhar tanto as virtudes quanto a parte de cura e tudo mais, essa restauração da feminilidade, né, então é muitas coisas, né, não dá para a gente trabalhar aqui, mas assim, queria partilhar com vocês bem brevemente como que a modéstia chegou a mim, né, em 2018, né, quando eu aprofundei um pouco mais sobre a teologia do corpo, foi algo muito interessante. E aí dá para compreender muito tudo isso que a Monique veio assim trazer para nós, né? E eu tinha muitos complexos, né, de inferioridade. Eu chegava a ficar muito tempo, assim, semanas sem se olhar no espelho. Eu ficava assim tinha muitos complexos, né, com o cabelo, com o meu corpo em si e tinha essa dificuldade. E aí, quando eu conheci a teologia do corpo, tem essa questão da repetibilidade, né? Essa questão de ser único, né? De ser revelar uma parte de Deus que ninguém no mundo vai revelar, né? E eu ficava muito com aquilo, a gente participava de muitas coisas da teologia do corpo. Assim, eu fiquei quase 2 anos estudando teologia do corpo naquela época. E um dia eu estava no meu trabalho e ouvindo uma pregação ali, e eu lembro muito bem, eu trabalhava na Universidade Católica, e o pregador falava assim, né? Eu já tinha escutado várias vezes aquilo, mas ele falava assim, sabe esse seu jeito de ser, esse seu olho, essa sua boca, esse seu nariz, esse seu cabelo, ele revela uma parte de Deus que ninguém pode revelar, é o único, existe uma beleza em você que é única, então não adianta você se comparar com outra pessoa, querer ser igual a outra pessoa, que você vai se achar melhor ou vai se achar pior. É única. Enquanto você não assumir isso, você não vai revelar essa parte de Deus. O mundo precisa dessa parte de Deus revelada. E aquilo caiu no meu coração assim tão profundamente que eu me retirei da sala, não aguentei, estava assim, querendo chorar muito, né? Aquele encontro com a verdade assim muito forte. E eu fui para a capela. Eu chorava muito porque eu entendi ali que existia uma beleza em mim que deveria ser revelada. E quando a gente estudava sobre teologia do corpo, falava muito sobre essa integralidade, né? Então, a minha feminilidade, o meu ser mulher, a minha sexualidade, né, a modéstia, tudo, as minhas virtudes, ela precisa passar pela minha integralidade, né? Não é só um corpo feminino, é uma alma feminina, né? Então, eu não só me visto como mulher, mas eu tenho que pensar como mulher, eu me comporto como mulher, eu tenho atitudes de mulher, eu amo como mulher, eu me relaciono com Deus como mulher. Então, existe essa integralidade, é o meu ser total, completo. Então, quando eu entendi aquilo, né, para mim, eu entendi que a minha perfeição ali dessa revelação divina de Deus passava pelo que eu era, pelo que eu sou, e o que eu sou é mulher, né? Então, eu precisava passar por todo esse meu ser. E quando eu entendi isso, né, e eu toquei muito naquilo que era a minha feminilidade, eu tinha muita dificuldade nessa questão da feminilidade, por já ter essa questão desse maltrato, não gostar de mim. E quando eu entendi isso, eu comecei a ser mais feminina. E aí é uma coisa que a Monique aqui falou, não é para que você que use sua calça se sinta assim, poxa, então eu não sou modesta, eu não vivo, eu nunca vou viver. Não, mas é para que você entenda que na minha perfeição de mulher, eu exalo mais perfeitamente uma feminilidade dentro de uma saia. Vai colocar uma saia em um homem. Sinceramente, não vai ficar feminino? É claro que vai ficar feminino. Por quê? Porque a saia é própria da mulher, né? E aqui não estamos colocando casos e outros casos, é uma verdade que a gente tem que compreender, interiorizar na gente. A saia é própria do feminino. A saia, ela manifesta mais perfeitamente a minha feminilidade, né? Então, quando eu entendi isso, eu falei, opa, né? E também foi um processo, né? Igual a Moni falou, eu fiquei mais ou menos um ano ali, calça, saia e tudo mais.
e foi entendendo, né? Mas que não é uma obrigação, né? A gente tem que se sentir atraído pela virtude, e a gente tem que se sentir impelida, né? E o que pesou para mim muito forte dentro dessa dignidade, daquilo que tinha que ser revelado, desse Deus, essa parte de Deus que tinha que ser revelado dentro de mim, é que existe uma forma de se vestir em que eu escondo o meu corpo e revela a minha alma. E aí, o que acontece? Enquanto eu estava deixando o meu corpo exposto, né? Muitas vezes as pessoas só olhavam para aquilo que era o meu corpo, não penetrava, não conseguia entender o que era dentro de mim, o que havia dentro de mim, aquela a pessoa que eu era, né? Então, eu precisei, né, desse certo pudor, né? Esse pudor que dava esse equilíbrio, né? Que tampava o meu corpo, né? De maneira correta também, que eu não vou colocar uma burca, né? Porque a minha feminilidade também é expressada pelos meus traços, pelo meu cabelo, né, pelo meu jeito de, né, as minhas vestimentas, até mesmo algumas curvas que a gente tem ali singelas ali, né, da cintura, né, coisas assim, né, o nosso ombro, o nosso jeito, tudo isso revela a minha feminilidade. Então, eu não posso também me enfiar numa burca, eu caio no outro extremismo. Mas quando eu revelo de maneira adequada aquilo que é, eu dou esse equilíbrio dos meus valores exteriores e os valores interiores, eu revelo através do meu corpo, do meu jeito de ser, do meu jeito de falar, eu revelo a parte de Deus que ninguém pode revelar. Enquanto eu estiver revelando somente o que é fora, as pessoas não vão mergulhar naquilo que é dentro, que é a minha interioridade. Então, quando eu me deparei com essa verdade, eu falei, opa, tem alguma coisa mais além. É um mistério muito mais além a virtude da modéstia, né? A Mônica, acho que ela fez aí umas 8 lives, né, com as meninas, né? Só mergulhando nessa virtude, quanto é profundo, né? E aí, já vou terminar, calma aí, já vou terminar. E aí, uma última coisa que eu queria falar dessa questão, né? A gente muitas vezes cai naquela sensação, eu vou me esconder, ou eu vou vestir essas roupas, vou parecer velho, não sei o quê, vou me esconder, as pessoas não vão conseguir me enxergar, né? Os meninos não vão se sentir mais atraídos, homens e tudo mais, e a gente fica com aquele medo de viver aquilo que é a virtude, de viver aquilo que, né? Porque não é ser jogado, né? Há uma elegância, né? Há uma beleza, né? Há um todo, né? É um jeito, né? De se vestir que revela a feminilidade, né? Mas uma coisa também que me marcou muito, né? Que foi também num congresso do Deco Brasil, e lá o pregador ele falava muito forte sobre isso, né? Que os santos dos santos, onde tinha ali, onde era guardado Deus, ali a Arca da Aliança, ele era coberto por um véu, né? Tinha todo e só entrava lá dentro desse local quem era o sacerdote que ia fazer o sacrifício. Era permitido entrar dentro daquele lugar sagrado. E quando a gente se cobre, quando a gente se veste de maneira adequada, que sem puritanismo, não é? Voltando a falar, e quero frisar isso, de maneira elegante, que eu revelo a minha alma, eu estou dizendo também, só quem vai ter acesso ao meu corpo por completo é aquele que tem o direito. E quem é que tem o direito? Aquele que vai fazer o sacrifício, né? O esposo que vai fazer o sacrifício, que vai pagar o preço. E sabe qual é o preço para acessar o seu corpo? É aqui, ó, o pedido de casamento. Por quê? Porque só no altar, só ali que o homem vai se dar, só ali que o homem vai realmente fazer aquilo que ele tem que fazer. E o preço que é preciso pagar para acessar o seu corpo é doar a vida, é o sacrifício que o sacerdote ali dentro do Santo dos Santos vai fazer. E a mulher, ela é comparada a esse Santo dos Santos, porque existe algo de Deus em você. Então, entenda, gente, por favor, se vocês entenderem isso, fica muito mais fácil viver a modéstia, né? Entender que eu tenho uma dignidade, entender que existe algo dentro de mim que precisa ser revelado para o mundo. E aí fica tudo tão mais fácil, né? A gente viver a modéstia com amor, né? E foi isso que me levou à vivência da modéstia.
É distante de mim ainda essa perfeição da virtude, né? Ainda tenho muito a melhorar, né? Muito, 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 né? Mas assim, o que me levou foi essa revelação da dignidade e a exaltação da minha feminilidade. E depois eu fui descobrindo as coisas, né? Da questão da castidade, da questão da humildade, de tantas outras virtudes que se atrelam à modéstia, né? Então é isso que eu queria partilhar também com vocês e queria deixar aberto, né, para outras partilhas e também perguntas, né? Pode abrir o microfone, fica à vontade. Ninguém? Perguntas? A gente acha que é isso. Oi, Oi, primeiramente queria pode agradecer a falar. Monique, foi muito boa a noite de formação. O meu processo, ainda estou em processo de modéstia, dessa virtude. Eu sempre quis isso mesmo. A minha irmã começou a usar saia, mas eu não usava, não caía em mim, gente. Eu não gostava do meu corpo, como é que ficava com saia, do jeito, né, que ficava. E aí foi um processo muito difícil para mim, que eu lembro que eu estava tentando usar saia uma semana, né? Eu falei, essa semana eu vou usar saia. Não tenho, mas nenhum dia eu vou usar short, a calça. Aí foi no dia que eu fui lavar o banheiro. Aí eu falei, gente, como que eu vou lavar esse banheiro? Com saia, eu tava usando uma saia bem longa, aí saiu toda molhada. Mas aí é um sacrifício mesmo. Estou ainda nesse processo de, assim, aceitar, né? Ser desse jeito, aos olhos de Maria, e aceitar desse jeito mesmo. E também eu acho que está sendo difícil para mim, porque a mulher, eu escutei, né, acho que numa formação, num testemunho de mulheres que falou, né, que a mulher sente a necessidade mesmo de ser amada, de receber elogio e essas coisas. Eu acho que as pessoas esquecem de elogiar, assim, as mulheres que usam saias e tudo mais, que as pessoas só elogiam quando, assim, a gente se arruma, aí mostra o corpo, aqueles vestidos sensuais, sabe? Aí é isso, mais ou menos. É porque eu queria compartilhar, mas aí saiu tudo errado, gente. Mas eu queria agradecer mesmo a Monique. Podia fazer mais noites assim de formação sobre feminilidade, feminismo e essas coisas. Eu concordo também. Só partilhar um pouquinho aqui do que a Manu disse. Gente, é isso, assim. Nós temos, como Deus colocou, né, essa atração, né, no nosso corpo, em nós, né? A nossa presença atrai o olhar do homem, né? Então, muitas vezes a gente busca isso, né? É a marca do próprio Deus em nós, né? A gente quer ser vista, né? A gente quer ser vista assim como Adão viu Eva, né? Sem que ela dissesse uma palavra. Então, a gente busca isso muitas vezes, né? Mas a modéstia, ela também vem direcionar, né? Ela vem moderar esse desejo em nós pelo amor, né? E nos inclinando. É como vocês partilharam, eu acho que é isso, assim. Eu também estou numa caminhada, né? Já passei pelo puritanismo ao não vou usar saia de jeito nenhum, que pareça uma velha, né? Então eu já fui a dois extremos, né? Então, assim, é uma caminhada. Enquanto a gente tiver vida, enquanto a gente viver e querer buscar santidade, a gente vai poder tocar nessa virtude, né? A gente vai poder realizar aquilo
que é a nossa vocação, que é o nosso chamado como mulher. E isso passa pela virtude da modéstia. Isso passa pela virtude da modéstia. Enfim, alguém queria falar mais alguma coisa, partilhar? Eu, Elisa. Boa noite a todos. Eu vi a jovem aí que dizia sobre os olhares e a atenção, que às vezes a gente acha, né, que uma saia talvez não vai render tanto olhares quanto uma calça. Engana ela com esse pensamento. Por quê? Eu sou casada e depois que eu comecei a usar saia, o meu marido falou que eu fiquei muito mais linda, e assim ele me cerca muito mais de elogio do que antes. Então, assim, cada vez que eu me arrumo para sair, eu vejo no olhar dele um olhar diferente, aquele olhar mais amoroso, mais zeloso. Assim, eu percebo e ele fala comigo o quanto que ele acha lindo. Então, fica a dica para ela aí. Oi, Marcela. Eu queria só confirmar essa questão que a Elisa partilhou, porque nós somos da mesma cidade, e eu conheço tanto ela quanto o marido dela, e realmente eu já presenciei isso, ele elogiando ela pela forma que ela estava vestida. E é muito bonito, porque não só ele, mas alguns dos nossos amigos mais próximos, eles chegam a nos elogiar quando nós estamos vestidas modestamente. E é muito engraçado, porque eu também pensava assim, como a moça partilhou no início, né? Eu pensava, meu Deus, eu vou usar saia, eu vou ficar parecendo uma velha e ninguém vai reparar em mim. Pensava exatamente assim. Só que, na verdade, é porque vai muito da intenção com que nós queremos ser olhadas, né? E também me vinha, enquanto a gente estava partilhando sobre isso, muito aquela frase, não me recordo de quem, que fala que uma moça vestida modestamente, ela educa um homem só com a sua presença. Então, quando nós nos vestimos, nós nos portamos, nós falamos, nós agimos de forma modesta, nós educamos um homem e mostramos para ele a nossa dignidade e também o lugar em que ele deve se colocar. E aí eles vão, sim, olhar para a gente com respeito, com dignidade, e vão elogiar pela beleza mesmo, não os elogios que os outros homens fazem em relação ao corpo, né, da mulher. Não sei se ficou claro. Ficou assim, nossa, assim, dá para a gente passar aqui mais horas partilhando sobre isso, né? Porque tanta coisa. Quando eu falei para a Moni, é um aulão, né? Ela fica assim, meu Deus, uma aula, como que a gente vai falar dessa virtude, uma aula? Porque realmente é muito difícil falar, porque muitas coisas, né, que atrela a modéstia, né? E uma delas é essa questão, né, de revelar esse mistério. E quando eu revelo esse mistério de quem eu sou, eu vou me privando daquilo que é o uso, né? O uso é o quê? Né? Me querer por aquilo que eu posso dar e não por aquilo que eu sou. Mas quando eu tô ali moderando, eu vou ser querida por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu posso dar, né? E aí esse olhar às vezes exterior do homem, né? Nossa, que linda, né? Falando do seu corpo, por quê? Porque ele não está vendo a sua alma. Ele não sabe nem sequer ali o que você fez no dia, se você está triste, se não está, se está feliz, né? Mas quando você dá a oportunidade dele olhar para dentro de você, para sua alma, aí existe uma beleza, não é um olhar de desejo, é um olhar, né, como a Elisa falou, de admiração, né? E aí a gente permite que o outro nos ame. Por que que ele nos ama? Porque ele conhece a nossa integralidade, né? Não só o corpo, não só por fora, né? Mas é um assunto bem profundo. É muitas coisas, né? A gente já está passando aí um pouco da hora, né? O material que a gente compartilhou tem algumas outras lives que a Monique fez sobre feminilidade.
Tem uma muito legal também que a gente fez, nós duas, uma live no Instagram, que é sobre feminilidade à luz da teologia do corpo. A gente fala muito dessas coisas que a gente falou aqui. E tem várias outras coisas, né? O apostolado da Monique é praticamente voltado todo para essa questão, né? Da teologia do corpo, da sexualidade, da castidade, né? Quem quiser pode entrar lá no Instagram dela, né? Também a gente deixou lá no mural, o Instagram também da Singela Pureza, que é uma lojinha uma loja que ela tem também, de véu, de saias, de vestidos lindos, maravilhosos também, né? Fica aí a dica para vocês. Mas é isso, gente. E a intenção, né, era a gente vir mesmo, né? Trazer um pouco desse esclarecimento, né? Sem ficar esses extremos, né? Que é a discussão, vestir saia, não vestir, vestir calça, não vestir, né? E a gente trazer para uma reflexão mais profunda, entender aquilo que a virtude convida a gente, né? Aquilo que a virtude nos convida. É claro que, por exemplo, se eu for uma pessoa irada, eu estou impedida de ser santa, eu não vou ser santo, se eu não vivo a virtude, de repente, vivo pouco a virtude da paciência, né? Essa questão, eu tenho que viver na plenitude a virtude da paciência, né? Então, a saia, ela vem nos ajudar nisso, né? Nessa vivência. E é muito interessante que há dois movimentos, né? De fora para dentro, tem gente que começa por fora ali, por alguma intenção ali por fora, e aí por modismo, e depois vai entendendo a virtude, depois vai interiorizando e vai vivendo por dentro, o seu jeito de comportar e tudo mais. E tem gente que é ao contrário, conheço pessoas super que vive essa modéstia assim muito linda de forma muito bela, mas que ainda usam calças, né? Mas que é aquilo que a gente falou aqui, né? Que a saia ela nos ajuda a viver perfeitamente, né? Até mesmo pela revelação da feminilidade, né? Então é isso, né? Mais alguém, gente, quer? A gente deixou dois murais, né? Um foi só para a gente poder fazer partilhas também sobre o aulão e tudo mais. E o outro é com material, né? Umas indicações, né? Que a Monique deixou aí sobre esse assunto, sobre feminilidade. E vocês vão se preparando aí que em julho, qual é a data mesmo, Letícia? Em julho a gente vai ter uma semana só sobre a mulher, né? Então nós vamos falar, além de falar sobre a modéstia também, nós vamos falar sobre a feminilidade, nós vamos falar também sobre as feridas que sufocam a feminilidade, né? Toda a trajetória, toda a nossa vivência com o pai, a vivência com a mãe, tudo isso influencia na nossa forma de ser mulher, na nossa missão, que é ser mãe, 19 a 23 de julho. Quer ser mãe, ser esposa, ser filha, né? Toda mulher é convidada a ser mãe, ser esposa, ser filha, mesmo se for celibatária, né? Existe uma missão, existe um propósito para a mulher de estar no mundo. A gente tem uma forma de se colocar no mundo, né? E quando a gente vai entendendo isso, sai um pouco dessa confusão, dessas ideologias, a gente vai tocando naquilo que são os nossos desejos, que é colocado no nosso coração por Deus como uma bússola que nos orienta a realização da nossa essência, do nosso ser mulher. Então, há muitas mulheres que passam uma vida sem tocar naquilo que é a realização de ser mulher. Por quê? Porque não conhece, porque não entende, porque está sufocado muitas vezes pelas feridas, por esses pensamentos, né? Passou um homem ali na sua história que de alguma forma não soube te amar como, né, como filha, né? O pai de repente que não, né, te magoou ali na sua história, um namorado, um irmão, alguém que passou pela sua história, então aí a mulher já fica fragilizada, a feminilidade já fica ferida ali, né? Então, diante de tudo isso, tem muita coisa para a gente tratar, né? E vai ter uma semana, assim, muito legal para a gente poder estar partilhando sobre isso. É isso, queria agradecer muito a Monique, né, pela disposição, né, toda a sua disponibilidade aqui de estar aqui, de partilhar tudo isso com a gente, né? E em julho nós estamos aí, né? Quer falar alguma coisa, fazer suas considerações finais, Monique? E agradecer
a oportunidade, né, de... Aí, você voltar. Pronto. Queria agradecer, né, o convite, a comunidade da escola. Obrigada. Espero mesmo que tenha alcançado o coração de vocês que estão aqui, né? Esse tema, como a Lili falou, é um tema muito profundo, né? A modéstia é uma parte daquilo que nós somos chamadas como mulheres, né? A vocação de mulher é muito mais profunda, né? Aquilo que a gente vem vivendo atualmente é muito mais profundo também, impacta diretamente em nós. Então, enfim, é isso. Muito obrigada. Peço que rezem por mim, né? Por esse apostolado mesmo que eu tenho, um apostolado difícil, né? A gente luta ali contra essas novas ideologias, né? E, de fato, para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, rezem por mim, rezem pelo apostolado, né? Rezem pela escola, pela comunidade, né? Para que continue trazendo mesmo essa luz aos nossos olhos, né? Então, muito obrigada. E é isso, gente. Vamos viver essa virtude que é maravilhosa. A gente colocou aqui no chat também o curso, que é o nosso próximo curso também, que é da Virgem Maria. A gente vai estar aí 6 encontros, né, falando sobre a Virgem Maria, mergulhando nesse mistério. A gente já tem a programação que está lá no nosso, né, lá no nosso Instagram. A gente vai ter aí também outros formadores, também vamos ter um sacerdote para falar um pouco sobre esses temas da Virgem Maria junto com a gente, né? Então, vocês estão convidados e também a fazer o convite para outras pessoas que desejam conhecer mais profundamente a vida de Nossa Senhora, né? Que também é um assunto muito belo, muito profundo também, né? Que a gente possa, cada dia, né, estar indo nessa direção também, né? A Virgem Maria, que é um espelho, a feminilidade perfeita, né? Como mãe de Jesus Cristo, como esposa do Espírito Santo e como filha de Deus Pai, né? A feminilidade perfeita, né? Então, é esse convite que fica para vocês. E uma boa noite para vocês, né? Então, vamos agradecer a Deus, né? Por esse momento, pela vida da Monique, pelo apostolado dela, né? Por mais esse dia, por todas as mulheres que estiveram aqui, e que seja uma semente em um terreno fértil, né, no coração, né? Para que a gente possa entender mais profundamente essa virtude que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso ser mulher. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.